Deixa eu botar mute aqui, velho. Já foi. Olá pessoal, boa noite a todos. Quem acompanha o Ilhéus 24 horas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live. Hoje iremos falar sobre a história de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. Algumas curiosidades serão contadas aqui pelo professor Murilo Melo. Pessoal que já entrou aí, tá me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Quem puder dar um ok aí, por favor. Sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindas. Registrar a presença aqui. Agradecer a presença de Daiane, de Itabuna. Pessoal da família, amigos. Maravilha. Quero aproveitar para agradecer ao nosso provedor de internet, Turknet, pelo suporte técnico aqui na nossa live. Cláudio Cardoso, obrigado, amigo, pela força. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Autoescola Brandão, parceiro nosso, obrigado pela presença. O pessoal está entrando, maravilha. Hoje vamos falar sobre a história de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. O professor Murilo Melo vai estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre nossa história. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem acompanha o Ilhéus 24 horas, hoje temos um novo marco, né? Pela primeira vez aqui pelo Ilhéus 24 horas eu estou apresentando a live. Meu nome é Danilo Matos, sou diretor do site e advogado. E junto comigo eu trago o professor Murilo Melo para falar sobre a história de Ilhéus e dos Coronéis de Cacau. Quero registrar a presença aqui de uns parceiros aqui do Instagram do Ilhéus 24 horas. O professor já está online. Maravilha. O pessoal está entrando. Tá tudo certo, som e imagem. Maravilha, obrigado. Quem puder, de onde tiver, da cidade que tiver, coloca aí nos comentários de onde vocês estão assistindo a live. Live estourada do Ilhéus 24 horas. O pessoal tá marcando presença, viu? Maravilha. Itamaraju aqui presente. Pessoal de Itamarajus. Campinas, São Paulo. Maravilha. Ilhéus. Que ótimo. Campinas, São Paulo novamente. Pessoal marcando presença. Daiane de Itabuna. Salve, salve, professor. Que show, viu? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. São Roque, São Paulo. Maravilha, viu? Pessoal do Vilela aqui de Ilhéus, marcando presença. Santo Antônio de Jesus. Que show, viu? Paramirim, Megalope Baiana. Ah, que show, viu? Salve, salve. Pessoal, hoje vamos falar sobre a história de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. O professor Murilo Melo vai estar aqui contando algumas curiosidades sobre nossa região. O professor já está aqui presente.
pessoal está entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pois é, Murilo Cardoso Melo, ele já está aqui conosco, ele é historiador, professor, colunista, produtor de conteúdo digital, começou a carreira como professor em 1998, há 23 anos, né? Ele é formado pela Universidade Católica do Salvador, especialista em História Social e Educação e agora mestrando em História Regional pela Universidade Federal da Bahia. Ele já está aqui conosco, vou convidá-lo. Já fiz o convite aqui ao professor, estou aguardando ele aceitar. Sejam bem-vindos a todos. E aí, professor, boa noite. Salve, salve. Primeiramente, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Para a gente falar sobre nossa história aqui da região. Salve, Danilo. O prazer é todo meu. A nossa live conseguiu movimentar legal, né? O sul da Bahia. A gente terminou adentrando aí em várias cidades. Eu recebi mensagens de Coraci, mensagens de Itapitanga, mensagens de Gandu, Morro de São Paulo, que pertenceu a Ilhéus, para quem está me ouvindo agora e não sabe. Morro de São Paulo era o início da capitania, inclusive, já estou dando um spoiler aqui, né? Muito, muito poucos sabem sobre isso, né? Mas Morro de São Paulo é o início da capitania de Ilhéus, ou o fim, a depender do seu ponto de vista, né? Então, eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz, é uma noite muito especial, né? Um pessoal bem bacana, eu estou vendo aqui entrando, cada vez mais essa live aí bombando, e ansioso aí para levar a palavra para vocês. Maravilha. Já temos 50 pessoas aqui com a gente. Fico muito grato, professor, pela presença, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre nossa história, né? Importante. Pessoal de Canavieiras aqui presente. Pois Professor, vamos lá, né? Está preparado mais do que eu, com certeza. Fala um pouco para a gente sobre o pré-cacau. Qual era a situação de Ilhéus nesse momento da nossa história? Ótimo, ótimo. A história de Ilhéus se confunde muito com o cacau, né? A historiografia, os livros começam a tratar Ilhéus, sobretudo a partir do século XIX, quando a lavoura do cacau começa a ganhar força, peso econômico, né? E esse período anterior da história de Ilhéus, ele sempre foi esquecido pela história, pela memória, né? O povo de Ilhéus e o povo do sul, do Baixo Sul, o povo da região do cacau, cacaueira, do extremo sul também, desconhece essa história, em sua maioria, da Ilhéus antes do cacau. Ilhéus tem toda uma história anterior ao cacau, né? Que se inicia junto com a história do Brasil. Para quem não sabe, Portugal chega ao Brasil aproximadamente em 1498, né, com Duarte Pacheco, é a teoria mais aceita. Oficialmente é Pedro Álvares Cabral, em 1500, né? Mas Portugal só vai povoar o Brasil em 1534, quando ela decidir ocupar o Brasil em capitanias hereditárias, já que ela não tinha dinheiro para ela própria bancar essa ocupação desse litoral extenso, né? Ela vai terceirizar, ela vai ceder, vai fatiar o Brasil como uma pizza e vai ceder para terceiros fazer esse papel. Ilhéus vai ser uma das capitanias. E diferente do que todo mundo imagina, a gente lançou essa pergunta hoje no Instagram, né? No nosso Instagram, no seu e no meu. Você sabia que Ilhéus nunca foi Bahia na vida? Nunca foi Bahia. Ilhéus nunca foi Bahia. Ilhéus, quando o Brasil for dividido em capitanias hereditárias, ela vai ser uma capitania própria. A capitania de São Jorge dos Ilhéus, que nada tinha a ver com a capitania da Bahia, que é a capitania da Bahia de Todos os Santos, né? A capitania de Ilhéus começava na ilha de Tinharé. Quem está me ouvindo aqui, a ilha de Tinharé é a ilha onde está Morro de São Paulo, né? E ela se estendia ao sul, né? Chegava
as aproximações já perto de Porto Seguro, em cima, Belmonte, porque Porto Seguro já era outra capitania. Então, Ilhéus tinha muitas léguas de litoral, era uma capitania à parte, não dialogava com a Baía de Todos os Santos, e vai ser entregue para um capitão donatário. O capitão donatário que vai recebê-la é Jorge Figueiredo Corrêa, inclusive ele vai dar o nome à cidade, né? São Jorge dos Ilhéus, Jorge Figueiredo, mas Jorge Figueiredo Corrêa era um escrivão, ele trabalhava como escrivão. Veja como você ser um escrivão naquela época era toda a diferença na sua vida profissional e social. Ninguém sabia ler nem escrever. Pelo fato de você ser escrivão, você tinha emprego, dinheiro, status social por saber escrever. E esse escrivão vai receber a capitania de Ilhéus e nunca vai chegar aqui para recebê-la. Ele vai entregar a um espanhol, Francisco Romero, e Francisco Romero, sob o seu comando, sob o comando de Jorge Figueiredo Corrêa, virá iniciar o povoamento, né, europeu, pelo menos português, porque lá já tinha povoamento anterior, né? Lá já tinha um povoamento de nações indígenas, principalmente os tupiniquins, mais tarde os aimorés, né? Então, essa região era ocupada por grupos indígenas. Francisco Romero vai conseguir pacificar os índios, vai estabelecer um contato amigável, amistoso com os índios, e ele, por incrível que pareça, quando ele vem assumir a capitania de Ilhéus, em nome de Jorge Figueiredo Corrêa, ele se estabelece primeiro em Tinharé. Ou seja, no primórdio de tudo, a capital mesmo foi Morro de São Paulo, foi na ilha de Tinharé. Depois ele vai conhecer a belíssima Baía do Pontal, que é a coisa mais linda do mundo, essa Baía do Pontal. Ele vai conhecer a foz do Rio Cachoeira, e ali ele vai se estabelecer em 1536, né? Então o povoamento vai se iniciar no Outeiro, ele vai escolher uma parte mais alta, uma parte mais privilegiada, e ali no Outeiro ele vai estabelecer a primeira vila da região, que vai se chamar São Jorge de Ilhéus, com O, né? Não era com U, não, Ilhéus, né? Por que São Jorge? São Jorge é o padroeiro e é o nome do capitão donatário que nunca veio para cá, que nunca assumiu a capitania dele, né? E Ilhéus, professor, por que é Ilhéus? Sempre meus alunos me perguntam, Ilhéus, porque essa região ela é formada na sua Bahia, ali na foz do Rio Cachoeira, por várias ilhotas, né? Tem a ilha de Ilhéus, tem a ilha de Ilhéusinho, né? Tem a ilha dos Frades, a ilha de Tapitanga. Então, essas pedras, essas ilhotas que estão ali na foz, nessa Bahia belíssima, vai emprestar o nome à cidade de hoje, que é a cidade de Ilhéus. Então, Francisco Romero vai entrar, o homem que comandava Ilhéus no lugar de Jorge, né? Ele vai entrar numa disputa, né, política com a população local. Eles vão o prender, Francisco Romero, e vão deportá-lo, vão botar para fora daqui Francisco Romero. A capitania vai ser cedida para uma outra família, né? A família Figueiredo Corrêa não vai mais ser dona, Jorge vai morrer, e lembrando que ele nunca veio aqui, nunca assumiu. Os Giraldes vão assumir a capitania, né? Lucas Giraldes vai assumir a capitania em 1552, né? E aí os Giraldes vão começar a tocar a capitania, e Ilhéus chegou a ser uma das capitanias mais proeminentes do Brasil colonial no seu início. Ela chegou a ter em torno de 8 a 9 engenhos. Isso é de uma potência absurda. Você ter 8 engenhos naquela época. Engenho era a grande indústria, né? Era a indústria que transformava um caule de planta, um caule de cana, né? Um pedaço de vegetação, e no açúcar, nesse poderoso açúcar, né? O açúcar era tão valioso que eu tenho relatos e tenho os dados, né, nos meus arquivos de inventários. Quando a pessoa morria, ela deixava para os filhos sacas de açúcar. Tamanho era o valor de um açúcar. E um outro detalhe interessante, além de Ilhéus ter 9 engenhos nesse início, né, ser uma das capitanias proeminentes, a gente tinha capacidade, o capitão donatário tinha capacidade de doar Seis Marias. Seis Marias é um grande pedaço de terra, né? Muita terra que ele possuía, e aí ele atraía investidores, produtores de Portugal, doando Seis Marias, que eram terras gigantescas. Ele vai doar uma para um dos homens mais importantes da história do Brasil, que é Mendes Sá. Aí é uma outra história, a gente pode um dia marcar um
um papo sobre Mendes Sá, que é o terceiro governador-geral. Talvez o mais importante, ele é considerado pelos jesuítas, ele é considerado pela administração portuguesa como o grande, o espelho dos governadores, o melhor governador-geral de todos. Ele vai assumir depois de Duarte da Costa, vai combater os índios e ele vai receber uma Seis-Maria em Ilhéus. Olha a importância de Ilhéus. Mendes Sá vai receber uma Seis-Maria em Ilhéus. Tem alguns registros que falam que ele recebeu essa Seis-Maria, mas nunca esteve na Seis-Maria. A Seis-Maria sempre foi tocada, né? Construiu até a Capela de Santana, que é considerada a terceira igreja mais antiga do Brasil, né? Enfim, essa é a história de Ilhéus pré-Cacau, é a história das capitanias hereditárias, é a história dos engenhos. Posteriormente, Ilhéus vai entrar numa decadência econômica, mas mesmo assim vai continuar produzindo principalmente mandioca. Depois do açúcar, a história de Ilhéus vai ser muito voltada à mandioca, à produção de farinha. Inclusive, ela vai abastecer Salvador nas crises com a invasão holandesa, com as invasões que Salvador vai sofrer. É Ilhéus e a região sul que vai abastecer e vai ajudar também Salvador nas guerras. As guerras que Salvador enfrentou, por ser uma cidade disputada, importante, a capital do Brasil. Ilhéus vai ajudar muito na logística das guerras, né? A ilha de Tinharé, a ilha de Morro de São Paulo vai ajudar muito, né? Na batalha pela independência da Bahia, no 2 de julho. Isso é uma outra história também que um dia a gente pode conversar. Ilhéus vai ser sempre importante com esses víveres para Salvador e para a região do Recôncavo em momentos de crise. Ilhéus sempre extraiu madeira, Ilhéus sempre vendeu peixe seco, né, salgado, né, pelo litoral extenso. Ilhéus é a cidade do maior litoral da Bahia, para quem não sabe, né? Ilhéus vai produzir óleo de copioba, né, um óleo com princípios importantíssimos, né, médicos, né? Então Ilhéus vai produzir outros produtos que não somente a cana, né, antes do cacau. Ela vai ter cana, vai ter pau-brasil, vai ter peixe seco, vai ter óleo de copioba, vai ter madeira, né? E aí, essa pergunta interessante que a gente fez hoje, né? Questionando aí, fazendo essa interação com o pessoal do Instagram, a gente perguntou se você sabia que Ilhéus nunca fez parte da Bahia. Rapaz, vários seguidores entraram em contato com a gente. Como é que é isso aí? Eu vou participar dessa live e tal. O pessoal se animou. Ilhéus só vai fazer parte da Bahia, da capitania da Bahia de Todos os Santos, porque a gente chama hoje o estado de Bahia. Mas por que Bahia? Bahia é por causa do recôncavo baiano. Por causa do recôncavo que está em Salvador, Cachoeira, São Félix, Santo Amaro. Daí vem o nome Bahia. Bahia, que da Bahia de Todos os Santos, que era com I, sem H e com acento, né? Bahia. A nossa grafia da Bahia do estado é diferente com H. E aí o que acontece? Em 1761, que Ilhéus vai pertencer à capitania da Bahia de Todos os Santos, ou seja, o ilhéense só passa a ser baiano em 1761, meu velho. Você só passa a ser baiano em 1761. E as pessoas, muita gente de Porto Seguro seguindo a gente no Instagram, um pessoal bacana de Porto Seguro, vocês também só vão ser baianos em 1761. E tem uma diferença cultural. Você está em Ilhéus, não é a mesma coisa que você está no Recôncavo. Se eu pegar todo mundo que está nos vendo agora e levar em Cachoeira, lá é outra Bahia. Cachoeira é outra Bahia. Maragogipe é outra Bahia. Ilhéus, que eu estou sempre aí, muito por causa dessa pessoa que está aí, ó, a Tiara, né? Minha irmã aí, querida, minha cunhada, ela é de Ilhéus, a família dela, a família Valença, Nilson, que eu deixo um abraço. Ilhéus. Desculpe, já que o senhor citou um pouquinho sobre a geografia da região... Será que... Você está me ouvindo bem? Sua conexão ficou um pouquinho ruim. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Quem é que estava com o sinal ruim? Travou um pouquinho aqui sua imagem para mim. Beleza, tá legal agora. Tá ótimo aí, né? Legal. O senhor citou aí sobre a geografia da região. Fala para a gente como a geografia da região pode ter ajudado no plantio do cacau e no, consequentemente, sucesso alcançado. Fala para a gente. Ótimo. Ilhéus e sua região é um lugar abençoado, privilegiado pela natureza, né? Tem uma mata densa, né? Uma região equatorial, uma região tropical, né? Uma mata úmida,
propícia para o cacau, né? Quem conhece a região sul da Bahia, são as praias mais belas que a gente tem, né? Itacaré, Ilhéus, toda aquela região ali, Olivença. Itacaré, então, nem se fala, é muito, muito bela, né? Foi muito privilegiada. Então, aquele tipo de mata, aquela mata densa, aquela umidade, é tudo que o cacau gosta, né? Principalmente esse cacau produzido de uma maneira mais natural, que é o cacau de cabruca, né? É a utilização da cabruca que a gente planta o cacau debaixo dessa floresta aí, essa mata atlântica riquíssima de diversidade pungente. A geografia de Ilhéus está especificamente na mesorregião do sul baiano, né? É a mesorregião do sul baiano. O sul baiano ele é dividido em 3 micro-regiões. Tem a região de Valença, a micro-região de Valença, né? Que é ali a costa do Dendê, o Baixo Sul, que tem 10 municípios. Quando a gente desce a micro-região de Valença, a gente entra na micro-região de Ilhéus e Itabuna, que é a região cacaueira. O nome geográfico oficial é a região cacaueira, que tem 41 municípios. Olha a potência dessa região. E tem a região sul baiana, a última é a micro-região de Porto Seguro, que a gente chama de extremo sul, que tem 19 municípios. Então a geografia ela é toda propícia para o cacau, né? Maravilha. Seria interessante também, já que já adentrou a questão do cacau, como surgiu os primeiros cultivos no mundo? Ótimo, ótimo. O cacau, para quem está me ouvindo agora, ele tem origem na América Central. Na América Central e no sul da América do Norte. É a região que a gente conhece que viveram os povos astecas e maias, né? Os povos astecas e maias são relativamente modernos. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles sempre arregalam os olhos. Como assim, mestre? Professor, pelo amor de Deus, como assim recente? As sociedades nativas da América têm uma história muito mais antiga do que os astecas. Lá viveu um povo chamado Olmeca e viveram milhares de povos, né? Os Olmecas são os primeiros que a gente tem indícios de que plantavam cacau, cultivavam cacau e utilizavam cacau, que é uma civilização anterior aos maias e os astecas, há 1.500 anos antes de Cristo. E o cacau sempre foi visto como um produto dos deuses. É essa representação que o cacau tem. É algo divino realmente, né? Para Ilhéus, então, ele é divino mesmo, né? Então, o cacau tem toda uma mitologia em torno dele, né? Como surgiu o cacau? O cacau não é um produto natural, é um produto dos deuses. Ele é fruto de uma Índia que foi sacrificada, né? E o cacau sempre foi associado a ouro, aquele amarelo do cacau. Durante muito tempo, a semente de cacau foi utilizada como moeda. Os astecas usavam a semente de cacau como moeda. E se você fosse pego traficando cacau com outros povos, você poderia morrer. Eles não queriam que outros povos plantassem o cacau para não fazerem concorrência a ele, né? Então, o cacau ele era utilizado muito pela religiosidade, né? A gente tem os relatos de Cortés. Cortés, para quem não sabe, é o invasor espanhol que vai destruir Montezuma, que é o chefe asteca da região, né? Cortés vai relatar que Montezuma, o líder asteca, bebia o cacau num cálice de ouro. Então, o cacau ele é envolto sempre de sacralidade, né? Ele tem muita questão sacra, religiosa em torno dele. E o cacau vai ganhar esse nome, né? O cacau, cientificamente, é chamado de Theobroma cacau. Broma. Theo é Deus, broma é bebida dos deuses. Bebida dos deuses, cacau com U. Quem vai dar esse nome é um biólogo, é um estudioso, né? Linnés. Linnés é um homem que vai estudar essa planta e ele vai dar esse nome que a gente conhece, que é o cacau de hoje, né? Que vai ser introduzido, a gente vai falar um pouco da introdução dele aqui, né? Maravilha, show. E como é que o cacau chegou à Bahia? E em Ilhéus, quando foram plantadas as primeiras sementes? Excelente. Excelente pergunta. Vamos lá. Eu reuni Rapaz, algumas perguntas dos nossos seguidores e aí são essas que eu estou fazendo aqui para o senhor.
Pronto, tô vendo aqui, Regiane chegou agora. O nome de Ilhéus a gente falou no começo da live, Regiane. Depois você vai ver, né, vai ficar gravada. A gente falou sobre isso, né? Pô, legal, Altair. A gente vai falar desse contexto mais tarde social. Vai ser o final, a gente vai falar do coronelismo, desse contexto social, da participação de sergipanos, mas vamos falar e seguir a sequência e falar agora como esse cacau chegou em Ilhéus e na Bahia. Bom, o cacau vai chegar primeiro na região amazônica, né? A região amazônica, ela era chamada de Grão-Pará, era a capitania, né? Inclusive vai ser separado a outra parte do Brasil durante uma época, o Grão-Pará. O cacau vai ser produzido na América do Sul, primeiro na Venezuela, ele virá do único lugar do mundo onde tinha cacau, só existia cacau no mundo na América Central, depois ele vai para a Venezuela, vem para o Grão-Pará, e do Grão-Pará, um comerciante chamado Louis, já que ele era francês, né? Louis era um francês comerciante, Louis Varnet. Ele vai trazer as primeiras mudas para Canavieiras. Em Canavieiras, Antônio Dias Ribeiro vai receber essas mudas de cacau e vai introduzir na sua fazenda. A fazenda dele era chamada Cubículo. Ele vai pegar a margem do Rio Pardo, que corre até hoje em Canavieiras, e ele vai plantar as primeiras mudas de cacau em 1746. Ilhéus disputa com Canavieiras, e Ilhéus tem algumas teorias que o cacau chegou primeiro lá. Mas eu não vou dar esse spoiler, não, porque a gente está começando a escrever um livro sobre a história do cacau, viu? E eu quero que você cole nessa aí, Danilão. Você e seu blog fantástico aí. Tamo junto, professor. E o que é mais curioso de todos, nessa fazenda Cubículo, que disputa com Ilhéus, onde foi o primeiro lugar plantado cacau, ali ainda tem mudas, cerca de 12 mudas, remanescentes desse primeiro cacau da história da Bahia. Isso é de uma riqueza maravilhosa. Mais de 200 anos. Mais de 200 anos, essas mudas remanescentes continuam a dar frutos. Isso tem que ser muito explorado pelo turismo. Imagine eu te apresentar um pé, venha na minha fazenda, venha na minha cidade e conheça o primeiro pé de cacau, ou o filho dele, da história da Bahia. É isso que eu vou te oferecer, velho. Isso não tem valor, isso tem que ser melhor utilizado, né? O professor, a gente poderia falar também de algumas famílias, né? Que por conta do cacau virou uma moeda, o cacau, na verdade, virou uma moeda política forte. E como essas famílias passaram a influenciar na política ilhéense? Pois é, o cacau, ele tem fases, né? O cacau, ele é muito mais do que uma fruta, né? O cacau é muito mais do que uma fruta. Ó, o Nasal entrou na live, é um dos caras mais importantes dessa live. Nasal, meu braço direito, virei amigo de Nasal, uma pessoa muito querida. Saudações, Nasal, sem você não ia ter nada disso aqui também, viu? Salve, você... salve. Então, o que é que acontece? Eu vou deixar de citar várias famílias, me perdoem, porque são centenas de famílias, né? Mas as primeiras famílias, assim, Ilhéus tinha uma população parca, depois que a gente conheceu aquela pujança no início das capitanias hereditárias, que chegou a ter 9 a 8 engenhos, Ilhéus vai sofrer um período de estagnação econômica, Tem várias teorias que explicam essa estagnação. Van Hagen é um dos primeiros historiadores do Brasil. Ele vai dizer que são mais administrações, ele vai dizer que são questões com os índios amorés, né? Os amorés eram índios, uma nação belicosa. Então tem teorias sobre essa estagnação, certo? E, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão hoje, pelo menos, né? Mas no curso que a gente vai oferecer, a gente vai falar. A gente organizou um curso, eu e Danilo e o blog Ilhéus 24 Horas, e depois a gente vai anunciar. E em meados de agosto a gente vai lançar nosso curso, né? Oferecendo para toda a Bahia, para o mundo, né? Essa live a gente entrou em contato com pessoas da Austrália, descendentes de Ilhéus, pessoas na Noruega, pessoas na África me procuraram, porque eles têm uma relação com Ilhéus e estão ávidos para participar desse curso. Então é o seguinte, Ilhéus vai plantar os primeiros pés aproximadamente em 1752, em 1820. Tem uma discussão sobre esses primeiros pés. O
que importa é que essa primeira produção era insignificante. Não tinha uma grande importância o cacau externamente para importação. Ele não tinha tanto valor. E as primeiras famílias estrangeiras a chegar em Ilhéus é por volta de 1835. A gente vai ver os Beberts, né, virão franceses para Ilhéus, né? A gente vai ver os Lavines, a gente vai ver uma presença muito forte dos sírios e dos libaneses nas altas aí, para não me deixar mentir. Vai ter a família Chalud, Chauí, Medawá, Castro, né? Vem pessoas, Hollenberger, né? Khrushchevsky, tem centenas e centenas de famílias suíças, alemães, famílias francesas, né? Vão fundar companhias, né? Vão fundar companhias de seguro, vão trabalhar em banco, vão trabalhar com exportação do cacau, com produção do cacau, vão construir essa cena de Ilhéus, essas famílias estrangeiras que vão aportar em Ilhéus e vão construir uma história. Além dessas famílias estrangeiras, a gente não pode deixar de salientar a presença de sergipanos. Ilhéus teve suíços, teve alemães, teve franceses e teve, sobretudo, sergipano. A história de Ilhéus se dá muito por conta das famílias de Sergipe. Por que Sergipe? Porque Sergipe estava vivendo, o Nordeste inteiro viveu uma das piores crises da história de seca. Em 1877 foi a pior seca, talvez, da história da nossa região, Nordeste. E aí o que é que acontece? As pessoas não tinham perspectiva de vida. E é um momento em que o cacau começa a florescer no final do século XIX. Então as famílias de Sergipe vêm como desbravadores. Esses homens são os verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. Pessoas de Jeremoabo. Você vê que talvez o político mais proeminente de Ilhéus, né, é Antônio Pessoa, ele é de Jeremoabo. Né? Esses desbravadores estão contados por Jorge Amado, né? A família Amado tem ligação com Sergipe também, né? Imagine a importância de Sergipe para isso tudo acontecer. Os braços sergipanos, né? Alagoanos também foram. Se as pessoas que moram em Ilhéus procurarem o seu passado está em Sergipe de muitos. De muitos está em Sergipe. E Sergipe, assim como uma parte do sertão baiano, além de viver essa seca de 1877, que foi horrível, que vai mudar a história do Nordeste, toda essa seca, eles estavam vindo da Guerra de Canudos, que vai acontecer no sertão baiano, né, perto de Uauá, perto de Monte Santo. Canudos vai ser destruída. Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia, né, a Vila do Belo Monte. É um outro tema que eu escrevo muito, é um outro tema que eu trago sempre, né? Estou sempre trazendo essa temática de Canudos, mergulhando, assim como eu mergulho na história do cacau. São fatos importantíssimos para se entender a história da Bahia, né? O sertão, o sul, a chapada. Me dá todo sentido para a vida, é mergulhar nesses temas, é me aprofundar, é buscar na zona abissal, onde ninguém consegue emergir. Eu gosto de ir lá e trazer novidades. É o que me deixa vivo. Então, os sergipanos, devido à Guerra de Canudos, os baianos da região da seca também virão, devido à Guerra de Canudos, povoar Ilhéus. E eles vão desbravar Ilhéus com facão. Eles são considerados os desbravadores, com facão, com vela, com fifó, né? Com carne seca, né? E eles vão estabelecer contratos, né, com os fazendeiros. Eles são chamados contratistas. Esse sujeito, essa tipificação social foi tão importante e poucos sabem sobre a importância dos contratistas. Os contratistas eram os homens que se embrenhavam pelas matas, iniciavam a plantação do cacau no sistema de Cabruca, que você não derruba a mata virgem, porque você precisa da mata virgem, da sombra da mata virgem, da diversidade da mata virgem. O cacau precisa disso, né? O cacau não consegue ficar tão exposto ao sol. Esses homens vão se embrenhar no mato, iniciar a plantação de cacau, vão plantar mandioca para sobreviver, né? Até para fazer sombra também ao pé de cacau. E a partir disso é que eles, depois de 5 anos, vão entregar a terra que eles iniciaram a plantação
para o senhor das terras. Então, essa passagem interessantíssima dos contratistas. Eles é que desbravavam, eles colocavam a semente, esperavam crescer. Depois de 5 anos, quando o pé começava a dar, aí o dono chegava, né? Essa parte é fantástica, eu acho, dos contratistas. Maravilha, interessante. Professor, eu coloquei aqui no meu roteiro apogeu do cacau, o auge do cacau aqui na região. Fala pra Pois gente. bem. Eu estou vendo aqui meu aluno, Djalma, grande Djalma, meu aluno no curso de turismo, né? Tá Félix aqui, me segue também, a galera toda bacana. Pois é, Félix, hoje o maior produtor de cacau, dando um spoiler, eu vou falar isso no final, é a África, né? O cacau sai daqui para a África e lá vai dar certo. Gana, Costa do Marfim, Nigéria, são os produtores de cacau. A gente chegou a ser o primeiro. Já que o grande Danilo tocou no assunto, a gente vai falar sobre isso agora, né? A gente vai falar sobre esse apogeu. O cacau começa a prosperar no final do século XIX e os números desse cacau é absurdo, são absurdos, são absurdos. O dinheiro, o poder, a pujança que o cacau vai trazer para a região sul da Bahia é algo inimaginável. A gente vai sair de uma população de 7.000 almas. 7.000 almas era um termo que os historiadores, que o passado usava, né? São 7.000 pessoas. Em poucos anos, em cerca de 20 anos, de 7.000, a região de Ilhéus vai ter 105.000. Eu não vou calcular a porcentagem, porque eu não sou professor de matemática, mas quem está me vendo aí, que faça esses cálculos. Você sair de 7.000 para 105.000 em 20 e poucos anos, mostra o que foi o cacau um pouquinho, né? Das terras que eram vendidas em toda a província da Bahia, porque a Bahia, em nenhum estado do Brasil, era chamado de estado nesse momento, a gente era chamado de província, né? Província de São Paulo, província da Bahia. De todas as terras vendidas na Bahia, no apogeu do cacau, 68% era vendida na região sul. Olha o que essa região sul movimentava de grana. Tem um fato curioso, né? A cultura humana é formada por curiosidades, né? O primeiro elevador da história do Brasil que vai entrar em circulação, né? Que vai ser inaugurado no interior de todo o Brasil, em Ilhéus. É o primeiro elevador do interior. A gente pode botar uma postagem dessa. Você conhece o primeiro interior, o primeiro elevador do interior do Brasil é em Ilhéus, meu amigo. Vai ser no Hotel Ilhéus. Ilhéus com O ainda. Ilhéus. E aí, esse apogeu é simbolizado por elementos. Tem elementos que simbolizam esse apogeu, que mostra a riqueza e a pujança de Ilhéus. Ilhéus, a cultura brasileira e a cultura mundial começa a se transformar. A gente vê a necessidade de civilizar-se, de se afastar dos instintos, do lado animal, né? Então não é mais bonito fazer xixi na rua. Não é bonito, não é civilizado naquela visão do início do século XX. Ilhéus vai pegar um espaço coletivo que é a praça e vai construir um mictório para que o cidadão faça xixi num mictório de 1 metro, ladrilhado, bonito. Salvador estava vivendo o oposto. Salvador estava numa decadência só. A cana estava de mal a pior. Salvador tinha perdido o bonde da história. Salvador que tinha sido a capital do Brasil, né? Salvador, a gente fazia xixi até hoje. Até xixi até hoje. E Ilhéus já apresentava o seu suntuoso mictório, que a gente fez a publicação falando do mictório do progresso. Além do mictório, do elevador serem símbolos do progresso, a zona, a famosa zona, o prostíbulo é um símbolo de progresso, né? Essa profissão, essa atividade chega em zonas onde tem dinheiro, e principalmente prostíbulos chiques, né? Que é o caso do Bataclan. O Bataclan simboliza o poder, né? Machadão simboliza o requinte, né? Toda aquela construção simbólica de civilização, de show. Ilhéus, nesse apogeu, vai ter a fundação de vários bancos, né? O primeiro banco de Ilhéus é o Banco de Crédito Hipotecário. Ele vai ser fundado em 1904. Depois, em 1924, a gente vai ter o Banco do Brasil. Em 1925, a gente vai ter um Banco Baiano, que tinha uma circulação no Brasil inteiro, era fortíssimo, que é o Banco Econômico. A gente vai ter uma estrada de ferro, meu amigo, para o cacau não ser mais transportado no lombo de mula. Olha os símbolos do progresso. Você transportar um produto em mula é símbolo de atraso. Demora para chegar, você está sujeito a intempéries do tempo, chove, você não consegue atravessar o rio, né? A mula morre, as sementes caem.
todo o transporte do Brasil sempre foram feitas por tropas. Tropas de quê? De burro, de mula. E Ilhéus, como símbolo do progresso, e Itabuna, vai estabelecer uma estrada de ferro para que o cacau circule. Não tem nada mais civilizatório do que uma estrada de ferro. E aí a gente vai construir uma estrada de ferro de 59 quilômetros ligando Ilhéus e Itabuna, que é a estrada de ferro que vai ser tocada, quem vai se utilizar dessa estrada de ferro é uma companhia americana, né? Que é State of Bahia. STOF, não sei se eu falei certo em inglês, Southwestern Railway Company. É o nome da fera aí. É a estrada de ferro que liga Ilhéus e Itabuna para transportar esse cacau agora de uma forma civilizada, de uma forma otimizada, com segurança, né? Olha aí, Nasal aí, falando, grande Nasal. Maravilha. Professor, o seguidor do Ilhéus 24 Horas e amigo Jackson fez uma pergunta. Quem gerou mais riquezas para o Brasil, o cacau ou a política do café com leite de Minas e São Paulo? Ah, vamos lá, vamos lá. São dois produtos. Café e leite são dois produtos, certo? Cacau é um produto só. Os números do café são surpreendentes, são descomunais o número do café. Aí eu vou ter que fazer uma live sobre São Paulo, a gente tem que organizar. São Paulo era uma região brasileira que era avessa ao progresso. O progresso passava longe de São Paulo. São Paulo era uma terra de bandeirante. São Paulo era uma terra de indígena. Não tem nada mais indígena no Brasil do que São Paulo. Todos os nomes de bairro, quase todos é nome de indígenas. Tietê, Ibirapuera, Anhanguera. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. São Paulo tem uma mata, apesar daqueles arranha-céus, tem uma mata pujante, né? E o café vai transformar. O café vai transformar definitivamente a história de São Paulo, né? Os números do café conseguem superar os números do cacau. Mas a gente tem que pensar o cacau regionalmente. O cacau vai atingir um número que Ilhéus vai ser a cidade que vai mais contribuir com a economia baiana. Ilhéus vai superar Salvador, gente. Ilhéus vai arrecadar mais do que Salvador. Nenhum lugar da Bahia. O cacau vai sustentar a Bahia. O cacau vai sustentar a Bahia. Maravilha. Boa parte da receita baiana vem da região do cacau. Mas o café é uma outra coisa. O café é algo inimaginável, o que o café faz também. Mas o café vai ter uma força nacional, né? Vai fazer a força principalmente de São Paulo, mas ele vai transformar a política nacional. O café é responsável indiretamente pela proclamação da República, os barões do café, pela mudança de mentalidade. São coisas diferentes. Maravilha. Professor, como a riqueza advinda do cacau modificou as estruturas sociais da região e, consequentemente, elevou os status de algumas famílias? Pois é. A gente terminou discutindo isso, eu terminei me prolongando nos outros temas, né? Quando a gente estava falando sobre as famílias Bebert, a família Bebert de Castro, né? Que os barões do cacau tinham um certo princípio nobiliarco, né? Parece Idade Média Europeia. Vários filhos do cacau casavam entre eles para que a riqueza não fosse debandada, né? Então você vai ver os Beberts casando com os Castros, vai formar um novo clã aí, Bebert de Castro, a família Lavigne, né? Uma família muito importante, com muito poder. A família Adame, ó, a família Adame é fundamental, né? O primeiro grande poderoso nesse apogeu é Domingos Adame de Sá, né? É um grande homem. A gente pode passar uma live inteira. A gente vai dissecar. Obrigado, Geber. A gente vai dissecar a história de Domingos de Sá no curso que a gente vai oferecer. Esse curso é imperdível. A gente vai estar organizando esse curso para agosto. A gente vai botar na melhor plataforma possível. A gente vai oferecer 3 dias de curso para vocês, né? Se preparem, fiquem atentos, que a gente vai colocar na praça aí nos nossos Instagrams. Pois bem, o cacau vai transformar Ilhéus, ele vai ter uma força de transformar as famílias, de enriquecer famílias, né? Família Badaró, família Nasal também, né, Nasal? Nasal não vai ser um grande coronel, a família Nasal, mas vai ser uma grande produtora de cacau, né?
os Lavines, né, Murilo? O Hollenberg, eu não posso deixar de citar os Hollenberg, eu citei no começo da live, acho que meu xará Murilo deve... Você viu meu xará no começo da live? Eu citei lá a sua família lá, Hollenberg. Não dá para falar de todo mundo, mas a Hollenberg eu citei. E vai mudar a condição social das famílias de Sergipe também. Os sergipanos vão comer o pão que o diabo amassou, vão ser os desbravadores, né? Como os primeiros coronéis também são desbravadores. Vários coronéis têm origem sergipana e alagoana, não tem origem europeia, não. A maioria dos coronéis tem origem sergipana. Tem origem de Jeremoabo, que é Antônio Pessoa, que a gente falou, né? Por isso que eles se titulavam os donos da terra, né? Os desbravadores, os corajosos, tem toda aquela mística em torno dos coronéis, os homens que pegaram facão, se brearam pela mata para dar vida, sangue e suor ao cacau. O cacau é muito mais do que uma fruta, o cacau é um ente, o cacau é um símbolo, o cacau, ele perpassa tudo isso, ele é como se fosse um parente da gente, ele tem vida, o cacau, ele é personificado, o cacau, assim como um macaco. Para quem não conhece a história de Ilhéus, a história da região, a história grapiúna, tem um macaco na região chamado Jupará. Esse macaco está na literatura, está em Jorge Amado, está em Adonias Filho, está no imaginário do povo de Ilhéus antigo. O Jupará é quase que um ser humano, porque ele é importante para que a semente de cacau se espalhe na floresta, né? Ele é apreciador nato das amêndoas de cacau, ele chupava, que macaco danado, ele chupava a semente de cacau e espalhava ela. Então o Jupará ele é tratado com todo um carinho pela região de Ilhéus e toda a região sul da Bahia, né? Macaco Jupará, não esqueçam desse nome, a gente pode botar até uma publicação dessa no Instagram. Vamos lá. Professor, eu estou preocupado com o horário. Vamos falar sobre um pouquinho o coronelismo, né? Vamos lá. Esse é um dos temas que mais interessa a humanidade. Impressionante como a humanidade gosta dos temas do coronelismo, né? Um dos primeiros grandes coronéis da região, eu já citei o nome dele aqui, ele não pode sair daqui, né? A gente não pode sair daqui sem citá-lo, né? Obrigado, Elane Ferreira, muito obrigado pelo carinho. Domingos Adame de Sá. Ele é um homem do final do século XIX, é um homem que vai estabelecer um poder em Ilhéus, vai ser um grande coronel, e ele vai bater de frente com outro grande coronel, que é o coronel Antônio Pessoa, que eu falei que tem origem em Jeremoabo, lá na parte mais seca, né, do estado da Bahia, na região próxima ao Rio São Francisco, em Jeremoabo. O coronel Antônio Pessoa desce e vai se estabelecer em Ilhéus. Bom, o coronel Antônio Pessoa, ele era um rábula. Para quem está me ouvindo agora, rábula era um homem que não era formado em direito, visto que a gente só tinha 3 faculdades em todo o Brasil. Como é que você vai se formar? Não tem como você fazer o curso. Então, a grande parte dos advogados de todo o Brasil eram homens que não eram formados em direito, mas advogavam. A gente chamava rábula. E aí, Antônio Pessoa desce de Jeremoabo como um rábula, vai adquirir um jornal, né? A gente chamava de Pasquim, o tipo de jornal dele, que é o Gazeta de Ilhéus, e ele vai começar a fazer sua fama. Mas quem domina a região de Ilhéus, o poder de Ilhéus, está sobretudo com o coronel Adame. E aí vai ter o primeiro grande confronto de coronéis, os adamistas e os pessoístas. Os adamistas com a situação, donos do poder, e o coronel Antônio Pessoa começa a ficar na oposição, fomentando o seu poder aos poucos, trazendo pessoas ricas, poderosas para o seu lado, enquanto Adame estava no poder. Até que a Bahia muda, porque eu estou falando aqui da República Velha, que começa em 1889 e vai até 1930. Né? A República Velha era caracterizada pela dificuldade de alguém que estivesse na oposição de chegar ao poder, por N fatores, né? Política dos governadores, voto de bico de pena. No nosso curso a gente vai explorar isso legal, não perca o nosso curso, a gente vai falar muito sobre a política dos governadores, é imperdível. E aí o que é que acontece? Era quase que impossível uma oposição chegar ao poder, e Antônio Pessoa espera a sua vez, se fortalece e a vez chega. A vez chega é quando a política do Brasil mudar. Quem vai mudar a política do Brasil? O divisor de águas no Brasil vai ser Hermes da Fonseca. Marechal Hermes vai chegar no poder em 1910 com a política de salvação. E aí,
o Marechal Hermes vai mudar a regra do jogo, vai botar a oposição no poder pela primeira vez. Aí chega a vez de Antônio Pessoa, ele não vai sair nunca mais. Então, quase toda a política velha de Ilhéus, ela é disputada por dois grupos, adamistas e pessoístas. Os adamistas, eles vão ganhar uma sobrevida porque Mangabeira, João Mangabeira, que é de Salvador, da família Mangabeira, Otávio Mangabeira, que vai ser governador da Bahia, que é o antigo nome da Fonte Nova, que é o nome da Orla de Salvador. Mangabeira é uma família inteligentíssima, né? Uma família sem grandes posses, né? Mas uma família de inteligência, né? Que conseguiu fazer filhos brilhantes. E aí João, que é jornalista, que é advogado, vai para Ilhéus, ele não é de Ilhéus, né? João Mangabeira, vai casar com a viúva de posses e ele vai se tornar um adamista. E aí os adamistas vão ganhar sobrevida até o momento em que Hermes da Fonseca concede o poder para a Pessoa. E aí Pessoa, de uma maneira muito articulada, muito inteligente, ele consegue trazer João Mangabeira para ele, o inimigo para ele, e aí ele se coloca como chefe político da região, Antônio Pessoa, em definitivo. Era um homem de moral, segundo a historiografia, não tem como a gente medir a moral de alguém, mas por não frequentar zonas, né? Não, porque o coronel Adame, né? Ele era useiro e bezeiro de frequentar as zonas, né? Já Antônio Pessoa não, então ele vendia essa imagem do homem da família, do homem do valor, né? Além desses dois grandes homens no início, a gente tem um outro homem importante da região de Itabuna, né, que era a antiga fazenda Tabocas. Lá vai ter Henrique Alves, né, que é um coronel de muito poder. E tem uma quadrinha popular. A quadrinha popular eu achei fantástica em umas dissertações que eu peguei. Ele traz essa documentação. Eu quero trazer aqui o quanto essa quadrinha feita pelo povo é tão simples e fala tanto sobre esse coronelismo na região. Eles falam o seguinte: na coragem, sem M, viu? Na coragem, Henrique Alves, sem S, na coragem, Henrique Alves. No dinheiro, Misaé, que é Misael Tavares, que é o rei do cacau, né? Foi o maior empresário da região de todos os tempos, talvez, foi Misael, né? No dinheiro, Misaé. O Pessoa, na política, que talvez tenha sido o maior coronel, Antônio Pessoa. Mangabeira, no papel. Mangabeira era um político que não é da região, vai se estabelecer na região e vai ganhar uma moral nacional. O poder que Mangabeira vai ter, ele vai romper as barreiras da região do sul da Bahia e vai ser um político de pujança no Brasil inteiro. Maravilha. Professor, seria interessante a gente falar também como se deu a crise do cacau, né? Pois bem, pois bem. A história do cacau é linda. É uma história maravilhosa, é uma saga, né, tão bem contada em livros, né, na literatura, é algo fabuloso, né, que engrandece a nossa memória. Mas essa história do cacau, ela não é linear. O cacau nem sempre subiu. O cacau é uma economia que depende das intempéries do tempo. O que é isso? Depende de chuva, depende de seca, depende das condições, depende do valor que se dá ao cacau, né, no mercado de ações lá fora. É o exterior que determina muitas vezes o preço do cacau. Olha que coisa doida. Porque eles são os grandes compradores do cacau. Então você planta cacau, mas não sabe o valor do seu cacau. Né? Ó, minha tia Leda aqui, minha tia Maré, que coisa linda. Muita gente boa aí. Ô, meu primo Alexandre, muita gente boa. Obrigado, gente. Felipe, meus alunos todos aqui, Zaya, ô, coisa boa. Pois bem, é um mercado internacional que vai determinar o preço do cacau. Então o cacau, com uma economia agrícola, ele fica sujeito a tudo. Qualquer problema que você tenha no mercado internacional, o preço cai. Então o cacau vai sofrer com a Primeira Guerra Mundial, vai sofrer com a Segunda Guerra Mundial, vai sofrer com um tipo de praga chamado queima, que existe até hoje, né? A queima. E em 1914 eles vão sofrer esse problema. Então o cacau ele não é linear, ele tem altos e baixos. Ele, como a cana, como o café, como todo produto agrícola, você fica à mercê do mercado internacional e à mercê das condições da natureza. Mas a grande crise, a maior de todas, a partir de 57, a gente começa a ver já uma crise no cacau. O cacau vai ter ciclos, né? Vai ter momentos punjantes, que é o final do século XIX até 1930, o cacau sobe absurdamente.
né? Em 1957, 1956, ele já começa a ter um período de estagnação. A gente fala academicamente em fases do cacau, mas a gente vai abordar isso com mais tempo no nosso curso. Não perca o nosso curso, a gente vai falar isso no nosso curso, detalhar com pormenorizado as fases do cacau, tempo por tempo. E aí o que acontece? Lá em 1957, o cacau vai descer e vai se estagnar, por isso que vai ser criada a CEPLAC, né? Mais cedo, em 1931, a gente vai ver o Instituto do Cacau, vai ter uma mudança na política nacional, com o grupo de Vargas chegando ao poder, e então a gente vai ter essa mudança. Mas a grande decadência do cacau, sem sombra de dúvida, é em 1989, com a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, que vai chegar do norte do Brasil, de Rondônia, de Roraima, onde se plantava cacau, existiam plantações de cacau, foi de lá que veio as nossas primeiras amêndoas, mas essa produção do norte nunca chegou ao chulé de Ilhéus e da região. Nunca. Nunca. A Bahia sempre foi responsável por quase toda a produção de cacau do Brasil inteiro. E aí o que vai acontecer? Em 1989, vai aparecer a primeira vassoura de bruxa em Uruçuca. E existe uma pesquisa científica, acadêmica e séria, que essa vassoura de bruxa foi algo humano, não foi natural. Ela não chegou aqui pelo vento, pela natureza. Ela chegou do norte do Brasil até aqui pela mão humana. E talvez tenha sido criminoso isso daí. É chamado por muitos historiadores, por muitos pesquisadores, como terrorismo biológico, meu amigo. Como terrorismo biológico, o que o cacau fez, né? Algumas pessoas que viviam do cacau se mataram diante dessa crise estabelecida com a vassoura de bruxa. Essa vassoura de bruxa vai ser encontrada a primeira vez na fazenda de Uruçuca, na fazenda de um político chamado Francisco Lima Filho, e depois ela vai ser encontrada em Camaquã. Ou seja, Camaquã para Uruçuca é muito longe. Quem conhece a região sabe o que eu estou falando. Então, possivelmente... Desculpe te interromper. Não, a gente só tem 1h, 60 minutos de live. Eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e desde logo quero te desafiar para uma próxima live. Vi que a maioria dos seguidores aí falou, não, uma próxima live. A gente vai ter que marcar uma próxima live. E antes da gente se despedir, eu gostaria que falasse um pouco sobre suas lives e como podemos conhecer melhor seus projetos. Pois é, Danilo. Eu estou muito feliz com o seu convite, né? Pô, foi muito bom te conhecer, ver o trabalho legal que você faz para o seu povo, para Ilhéus, para a região, para a Bahia. Né? O blog Ilhéus 24 horas, sempre atento, sempre trazendo notícia. Eu faço trabalho de historiador, eu sou professor de História da Bahia, né? Eu trabalho há 23 anos, eu sou professor, né? A Bahia é meu objeto de pesquisa, eu pesquiso todos os dias. E nessa pandemia eu resolvi abrir meu Instagram. E aí tomei um susto. Eu tinha 1.000 e poucas pessoas que me seguiam. Em meses eu passei a ter mais de 5.000 pessoas, passei a conversar com a Bahia toda, com gente da Chapada, com gente de Ilhéus, com gente do norte da Bahia. Eu escrevo muito sobre o cangaço, sobre Canudos, né? Escrevo muito sobre a região, principalmente do cacau. Então eu passei a ter um monte de seguidor, a estabelecer projetos. Então quem está vendo aqui agora, quem gosta da sua cultura, quem quer saber mais sobre você, sobre a sua identidade, ficar por dentro sobre as suas curiosidades, sobre o seu passado e sua alma e saber quem você é, siga Murilo Melo História, Melo com 2 L's. Não deixe de seguir no Instagram, né? Valorize a sua cultura, saiba mais sobre você e se inscreva no canal do YouTube, né? O canal do YouTube também é Murilo Melo História. Pelo conhecimento compartilhado, extremamente crucial o desenvolvimento da nossa cidade e da forma clara que o senhor fala, né? Fácil entendimento, além de ser muito legal, muito importante. A gente conversou aqui, eu nem vi o tempo passar e já está finalizando nossa live. Obrigado mais uma vez. Para quem nos acompanhou até aqui, uma ótima noite e vamos nessa. Quem quiser saber mais, procure o curso que a gente vai oferecer. Não perca o curso, acompanhe no Murilo Melo História, no Instagram, acompanhe no blog Ilhéus 24 horas, não fique de fora dessa. Vai ser um prazer falar para vocês de novo, trazer esse tema rico, né? Se embrear mais ainda na história do cacau, falar mais ainda sobre as fases, sobre os coronéis,
sobre a história de Ilhéus e sobre a história da região, que é tão importante para a identidade baiana. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, não teria live. Ó, minha tia está pedindo para salvar, por favor, vai ficar salva. Vai Vou ficar salvar salva aqui. sim. Quem não conseguiu acessar por meio de algum motivo de internet, eu vou estar salvando a transmissão em tempo integral. Minha Valeu, tia Célia professor. também aqui. Salve, minha tia Célia, querida. Você é grande incentivadora. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, boa noite e Valeu, até mais. Danilão. Foi um prazer falar com você, querido. Muito Valeu, bom. Manuel. Prazer. Obrigado pelo Satisfação. convite. Foi show, viu? Um abraço, até mais. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo retorno aí. Encerrando.